Auto Racing apresenta Loucos por Automobilismo. Informações, entrevistas, debates, tudo para você ficar por dentro do mundo do esporte a motor. Loucos por Automobilismo está entrando no ar. O Berger, no noticiário essa semana, bastante vezes, primeiro ele fala que ele está muito feliz para considerar uma volta para a Fórmula 1, ou seja, ele não quer voltar para a Fórmula 1. E ele acha que o Vettel agora é melhor do que Alonso e Hamilton. A opinião dele. É isso, exatamente. Pode até estar, nesse momento, o Vettel é melhor. Exatamente. Tudo é uma questão, na Fórmula 1 é uma questão de momento. Exatamente. Naquele momento você é, de repente você não é. Mais do que o Lewis Hamilton era, e esse ano ele não foi. Foi, exatamente. Né? Exatamente. Então a Fórmula 1 ela é assim. E que vem muito de encontro a esse vídeo belíssimo que você colocou, que está aí para quem quiser ver, do Ed Jordan. Muito legal, né? Ali é a resposta disso que você acabou de falar para essa opinião do Berger. Você é naquele minuto, naquele segundo, naquele momento. Daqui a pouco você não é. Exatamente, ele fala isso mesmo. Você vira é isso mesmo. Protagonista, você vira. Eu me permiti não só ver, como me permiti baixar esse para guardar. Tem que guardar um negócio. Isso é uma grande verdade da Fórmula 1. Entendeu? É verdade. Onde você está sempre tirando um aprendizado. Porque é o que eu sempre insisto, a gente tem sempre muito que aprender com a Fórmula 1, porque ela é muito, sabe, ela muda demais. Muda. Então você precisa tentar acompanhar, porque senão, você vê, nós já temos alguma coisa contra nós, Júnior, que nós estamos a 10, 12, 15 mil quilômetros de distância. Já não é fácil. A gente vai por noticiário, por credibilidade noticiária e dentro de uma certa lógica, que às vezes pode estar até errada. Lógico. Mas, então, eu acho que quando um cara como o Ed Jordan, com a experiência dele, com a vivência que ele teve, é tão feliz como foi quando fez esse vídeo, dizendo o que ele disse, coloca com tanta propriedade, a Fórmula 1, na realidade, sempre foi isso. E ela é assim desde que ela nasceu. Isso. Porque corrida automóvel sempre foi assim. O Stuart que falava que era uma alegria para cada 10 tristezas, não é? Exatamente, olha aí, tá vendo? Então, o outro que lembra muito bem disso, de frases famosas, o Niki Lauda sempre falava que quando você ganha uma corrida, você tem 1000 amigos. Isso. Quando você chega em segundo, 50%. 500 amigos. Quando você chega em terceiro, 20%. Quando você não chega, 10. 10 amigos, que pelo menos os 10 que ainda continuam acreditando que você pode voltar a ganhar. Olha, o cara que tem 10 amigos sem chegar já tá, tem amigo pra caramba. Nossa senhora, Júnior, nossa senhora. Feliz sou eu que tenho os confrades e vocês como amigos. Viu? O resto tem que nadar de braçada só. Que eu posso dar minhas derrapadas aqui, os confrades me perdoam e vamos à vida, você também, e vamos em frente. E a realidade é essa, Júnior. Então, você vê que no momento, e é verdade, no momento o Vettel é o cara. É isso aí, ele é o cara. Você vê que ele mesmo já começa a sair pela direita. Olha, gente, não, estamos trabalhando, mas não é tudo isso. Ele já está começando a desalinhar um pouquinho. E Júnior, dá errado, e aí, vai falar o quê? Lógico. Engraçado, eu tô lendo o livro do Federer, a biografia dele, escrita, inclusive uma biografia não autorizada, né? Então eu gosto mais assim, quando é não autorizada. Lógico. E ele me lembra muito, ele também, quando ele começou a ganhar tudo, os caras esperando, não, você vai ganhar o próximo? Não sei, pô, eu ganhei o último, não sei se eu vou ganhar o próximo. Você vê, esse ano foi um exemplo disso, né? Todo mundo estava focado nele e no Alonso. Isso. Deu Djokovic. Né? É. Foi o cara do ano, não foi? Foi, pô. Foi o cara do ano. Um monte de recordes. Exatamente. E com uma outra postura, com outro comportamento, entendeu? Mas é assim, Júnior. Então, eu sempre aprendi que era assim. Isso a gente nota, claro que a gente notava isso numa escala ínfima, como um grão de areia, na época que a gente corria. Muito, muito menor. E sempre que a gente ganhava uma corrida, a coisa tinha uma resposta. E quando quebrava, não dava certo, né? Já mudava até o tom. Né? Então, eu acho que, claro, que isso na Fórmula 1, imagina, com todo o tititi. E hoje em dia é pior.
que até a gente falou que nós comentamos, Júnior, acho que no último programa, que antigamente você ia num restaurantezinho, uma capivarinha, mas depois um tapinha rápido, quando muito jornalista via, você, Tigrão, segura aí, o cara rasgava a folha e morria aí. Hoje o cara te vem entrar com a capivara ou com a cachorrona, já puxa o celular e já mete um Twitter. Acabou de adentrar o recinto com uma cachorrona. 10 segundos o mundo já sabe. Não, mas tá no mundo. Aquela que a raiz do cabelo é preta até a metade. Da metade pro fim é loiro chumbado. Manja? Laranja. Exatamente, caindo assim para o laranja. Júnior, como é que você vai? Então você imagina o holofote que tem hoje. Então o Berger, dentro dessa ótica, tá certo. Esse é o momento do Vettel. Mas sabe o que também, por outro lado, me conforta um pouco mais, que infelizmente não aconteceram com os outros, e aí eu quero ver sua opinião. O Vettel me parece que tem muita noção dessa realidade, coisa que outros pilotos não tiveram. Eu acho que ele tem mesmo. Ele tem cara de ter essa noção, não tem? Eu acho que ele tem mesmo. Ele sabe que esse é o momento, é agora. A hora é agora. Né? Então, não sei, Júnior. E uma coisa que eu acho que eu não sei se deixaria... Uma coisa que, se eu estivesse no lugar dele, me deixaria confiante é o fato de saber que tem o Adrian Newey aí. Nossa. Com verba e com não só com verba, mas com liberdade para trabalhar. Júnior, isso deixa qualquer um confiante. Né? Isso deixa o cara confiante. Tem o mestre cuidando do carro dele, que é o cara do momento. Isso. A grana do Matchits, que é o cara que nesse momento tá com a bala. É o mecenas da Fórmula 1. Duas equipes. Exatamente. Então eu acho que isso lhe deixa numa posição assim mais confortável. Né? Exato. E claro, ele tende a acreditar mesmo que na pior das hipóteses competitivo ele vai ser. Isso. Ele sabe que um carro ruim ele não vai ter. Isso, se vai ter a azeitona que teve esse ano, é uma outra história, mas que na jogada ele vem. Isso. Então aí ele fica mais confiante para desenvolver a parte dele. Exatamente. Então eu acho que essa simbiose, Vettel, Newey, o Burt, lá o sósia do Burt, o Donner, enfim, essa simbiose está funcionando. Tá. E eu li esse ano algumas entrevistas do Newey, e uma coisa que me chamou a atenção foi a seguinte, né? Teve uma entrevista que ele deu, acho que até para o site da própria Fórmula 1, onde os caras perguntavam para ele, olha, você já fez tanto carro de sucesso, trabalhou na Williams, na McLaren, e agora aí, e por que você acha que você voltou? Porque esse negócio de ter sucesso durante tanto tempo é difícil, né? Os caras têm uma fase e depois... Os grandes engenheiros têm uma fase e depois somem, né? Exatamente, são superados por outros, exatamente. Aí ele falou uma coisa que eu achei muito interessante. Ele falou o seguinte, ele falou, olha, eu adorei trabalhar na Williams, realmente fiz carro muito bom lá, depois na McLaren, mas aqui, ele falou, que eu tenho uma coisa que eu nunca tive. O cara falou o quê? Ele falou, tenho liberdade total. Exatamente, porque na Williams o Patrick Head limitava. Isso. Regulava. Não, isso aí não. Não, mas já fizemos uma vez, não deu certo. Não, muda. Isso. Júnior, ferrou. Ferrou. Como ele ali na Red Bull, o dono da Red Bull, um cara que não sabe nem... Não tem nem ideia. Tem nem ideia do que... Não, imagina. Se perguntar pra ele o que é perfil, ele vai apontar pro nariz. Então ele tem liberdade total para trabalhar. Exatamente, Júnior. Mas, na realidade, Júnior, isso acontece muito, Júnior. Os caras acabam se metendo. Lógico. Você pode ver que os grandes projetistas, quando trabalharam com um outro projetista, mas com um cargo superior, ficaram por ali. Falou tudo. Por quê? Porque o chefe vem... Como é? Não, aqui eu puxei, porque aí você... quando essa parte fizer contato... Né, com o ar externo, não, pode rasgar esse troço aí. Nós já experimentamos isso aí. Ô fulano, quando é que nós experimentamos aquele bico? Quando? Faz 2 anos não dá certo. Pode, rasga esse troço aí, vamos fazer outro. Júnior foi embora. Imagina a frustração do cara. Né? Claro, e tem que ficar quieto, tem que rasgar, é o chefe. Tem que rasgar. E quem vai garantir que aquilo dá certo? Aí não. Como o Gordon Murray, quando ficou sozinho, fez o que fez.
que se desse errado era problema dele, ele rasgava. E ainda ele olhava pro Nelson e falava, o que você acha? O outro falava, manda bala, aí é que ia mesmo, nego. Aí é que ia mesmo. Então, todos eles, Nichols, todos. O Nichols fez um carro tão perfeito que funcionava com 2 motores diferentes. Um 10 e um 12. Impressionante. A McLaren, né? Isso é impressionante. Na Fórmula 1, Júnior, nós não estamos falando da Indy, nós estamos falando de Fórmula 1. Que você põe um motor num salão vazio e começa a criar um carro em volta. Então, Júnior, aí, você que sempre foi um estudioso disso também, pela paixão que você tem, como todos nós. Quando a gente ficava aqui batendo na tecla, mas o Edgar e o Adalto, olha, o Adranil tem um as na manga. Olha, cuidado, o carro do ano que vem já está pronto. Cuidado, o cara não é bobo, sabe? Então, e ele deve ter já um monte de detalhezinho que ele vai colocar em cima de uma coisa que já é boa. O que ele falou essa semana? O que ele acredita no quê? Que ele ainda pode melhorar mais esse carro, Júnior. Pode melhorar o carro. Porque qualquer coisa que você faz em cima de uma coisa que funciona, a tendência é melhorar. Porque se der errado, o troço já é bom de berço, Júnior. Ele falou, inclusive, Edgar, que ele falou o seguinte, olha, o que a gente vai ter, o objetivo é recuperar o downforce que nós vamos perder, que nós já perdemos por causa do escapamento. Então, se a gente recuperar esse downforce, ele falou, já... Quem fizer isso primeiro vai sair na frente. Por isso que a gente ficava elucubrando aqui, Júnior, que ele deve ter já treinado na sexta-feira sem o extrator o assoprador. Pode ser mesmo. Porque ele não pode perder tempo, ainda mais com o campeonato já se encaminhando para ser resolvido e o foguete andando cada vez mais. Então já põe o Vettel para derreter, ou então o Weber mesmo, que já está lá na Bacia das Almas, vai andar sem extrator para a gente ver o que acontece. Que tudo é possível. Tudo. Então, quando a gente sacava essas bolas, não era bola de fundo, era porque faz sentido um cara com essa cabeça, com essa liberdade, com essa criatividade, em cima de alguma coisa boa. Por que o Petit Fry não deu certo nas evoluções da Ferrari? Por causa daquela nossa teimosia de, no começo do Loucos, achar que o projeto podia ter nascido errado. Os dois teimosos aqui ficaram que nem 2 mulas, esse troço tá errado. Não, mas Petit Fry chega com ideias lunares. Bom, agora puxou um elemento de um foguete que veio de Plutão e ficou intergaláctico e os caras só luneta. Por que não trouxe o material do Hubble também? Aí já adaptava no carro do Felipe e do Alonso e botava em cima lá uma luneta para eles acharem os caras. Porque uma hora andava com pneu macio, outra hora andava com pneu duro, outra hora só andava com pneu médio, outra hora só andava com pneu de chuva, outra hora só andava com... Escuta! Dá para chegar uma conclusão. A hora que eles começaram a ter um raciocínio, acabou o campeonato. Então, acho que o seu Luca e companhia tem que estar tremendamente esperançosos. Porque para uma equipe como a Ferrari, o Jean Todt pode ter a razão dele. Realmente não foi nenhum desastre. Poderia ter sido muito pior. Se for colocar na ponta do lápis, pela bala, pela competência, pelo time, a Mercedes foi bem pior que eles. Foi. Ou não, Júnior? Me corrija se eu falei merda. Não, lógico que foi bem pior e eles conseguiram se meter no meio das McLarens. Isso! Que era um carro melhor que o deles. Então, Júnior, então a gente fica aqui pensando, Fórmula 1, como é complicada. Mas, então, é assim, não tira o mérito do que o Berger acha. E é assim, o Neil é um cara que, por enquanto, assim como o Vettel é o cara para guiar, o Neil é o cara para fazer carro. E claro que os engenheiros que trabalham com eles estão perfeitamente afinados com ele. Rapaziada, eu quero isso. Os 3 engenheiros que trabalham só no KERS, os 5 engenheiros que trabalham só na asa que abre, que o Nick Lauda já andou metendo a boca, ficou puto, já saiu o Charles Whitney defendendo. Imagina! Isso é muito engraçado, que dá um pouquinho de balance, né, na situação. Lógico. Mas, Júnior, é a torre de Babel do Schumacher. Se você voltar no tempo, é a Torre de Babel. O time que deu certo, um todo. Exatamente. Até do varredor da oficina, que sabe que não pode entrar lá para varrer agora, porque os caras estão resolvendo alguma coisa. Se ele abre a porta, atrapalha. Então ele vai lá às 4h30, 5 horas e dá a varredinha dele e resolveu. Já ajudou a equipe. Exatamente. Então é assim que as coisas funcionam, Júnior.
Quer dizer, imagina, não sou, quem sou eu? Mas deixa eu corrigir, Júnior, eu acho, achômetro, que é assim que as coisas devem funcionar, porque os exemplos estão aí. Então é aí. Edgar, deixa eu te perguntar uma coisa. Manda. Parece meio claro que, pelo menos para mim, que o Adrian Newey não sairia da Red Bull para ir para outra equipe para ganhar mais ou menos a mesma coisa, ou ganhar um pouquinho mais, não sei o quê. Porque eu imagino que, por exemplo... Você quer que eu já me adianto na sua resposta? Eu quero. Você disse que parece meio claro para você? Então vamos dois colocar óculos escuros. Pronto. Pode completar o seu pensamento, que é o meu. Só se for muito burro. Só se for muito burro. Agora, por exemplo... O Júnior disse as más línguas que tá rico. Rico, né? Não. Parece que ganha... Ele ganha... Parece que, até onde eu sei, ele ganha 10 milhões. Júnior... De dólares. Então, ele deu uma panca com a gineta dele, num treino, que ele corre de gineta lá no campeonato inglês, lá, tem um campeonato de gineta lá, né? E é um carro super atiçado. Tem duas aqui no Brasil que correm na GT4. Que, aliás, não deveria, né? Porque já tem esporte, o carrinho é tinhoso, que você não faz ideia que o carrinho é tinhoso. E o GT4, quando foi criado, eles tiraram até as asas da Maserati. Não podia usar asa. Mas aqui o regulamento sempre acaba dando um jeitinho. Então importaram a gineta e já estão no GT4. E ele corre de GT4. Aí ele deu uma panca num treino lá, meio que demoliu a frente. Os caras chegaram para ele e falaram, olha, o orçamento vai ficar pesado. Ele não tem problema. Então faça uma doação dela e pega duas novas. Então. Para uma ficar de reserva. Então, o cara tá com muita grana. Tá com muita grana. Então, é difícil. Veja bem, se ele ganha mesmo esses 10 milhões de dólares, não tem outro engenheiro que chegue nem perto disso na Fórmula 1. Eu também acho, Juliano. Ele ganha mais do que a maioria dos pilotos, inclusive. Exatamente. Inclusive seu Brown e companhia limitada. Esquece. Nessa eu rezo na sua cartilha. Para mim não faz o menor sentido, Júnior. É difícil tirar o homem de lá. Eu acho bem difícil mesmo. Porque eu imagino que as equipes devem passar isso pela cabeça, tanto da Ferrari, quanto da McLaren, quanto da Mercedes. Imagina, você acha que o Lucas já não mandou uma proposta sobre o lado do pano? Logo quem ele? Meu? Imagina. E o sai, então o cara tá bem pra caramba, não vai ser. Correndo. Não vai ser. Já pergunto, quanto quer pra vir pra cá? Exatamente. Ali não tem conversa, Júnior. Caminhão de dinheiro por caminhão de dinheiro, sócio. Não tem jeito. Quanto quer? Escolhe aí. É isso mesmo. Aproveitando o tema, eu que sou fã incondicional das máquinas Porsche, gostaria de acrescentar que a Ferrari cansou de tomar pau dos bólidos de Stuttgart, principalmente na Targa Florio, entre os anos 60 e 70. Os Porsche 906, 907, 908 e 910, iguais àqueles que o saudoso Luizinho Bueno pilotou pela equipe Hollywood aqui em Interlagos, faziam a festa nas mãos dos pilotos Bota, como Joe Seifert, Vic Efford e Rolf Stollemann. Isso sem contar os inesquecíveis e imbatíveis Porsche 917 em Le Mans, que só tiveram como adversário os não menos fanáticos Ford GT40. Isso aí, muito bem lembrado. Por isso que quando ele fala isso, eu gostaria de citar um carro que foi especial para mim da Porsche, que ele deve, pelo que ele já falou, por ser fã, ele deve conhecer muito bem. E acho até que se ele tivesse uma foto, ele poderia postar no fórum para que os confrades também pudessem curtir aquela maravilha que era o 908/6, mais conhecido como bicicleta. Carro que Pedro Rodrigues, eles eram divinos para guiar aquele carro na Targa Florio. Era um carro feito especial para Targa Florio. Especial para Targa Florio, curto entre eixos, como a Ferrari tinha os carros especiais para Targa Florio, e até ela usava o Nino Vaccarella, que era professor de direito romano, e fazia aquele percurso diariamente, de casa para a faculdade, para subir. Ele ia e voltava todo dia. Então ele conhecia aquilo na palma da mão, e as poucas vezes que a Ferrari ganhou lá, ganhou com ele. Então, saudade desse 908/6, a /3, a bicicleta, que era realmente um carro sensacional, um carro que Porsche sempre foi feio, mas de tão feio ele sempre foi muito bonito. Por isso que a gente gosta dele. Bom, aproveitando também esse e-mail, numa pasta lá do fórum, eu não lembro nem que pasta é agora, um forista antigo, Cabral, colocou lá que
que ele acha que Le Mans ainda é a melhor pista do mundo. Eu olhei aquilo, não sei o que, eu fiquei quieto, né? Mas nesses últimos dias eu achei no YouTube a corrida inteira de Le Mans desse ano. Oi. E comecei a assistir, já assisti umas 6 horas de corrida, mais ou menos. Uhum. Pô, eu sou obrigado a concordar com ele, Le Mans ainda é a melhor pista do mundo, Edgar. Sem dúvida. Que Sem pista dúvida. maravilhosa, meu. É verdade. Mesmo com as chicanes lá que puseram na reta. Que tiveram que pôr, claro. Senão ia ser uma continuação da Segunda Guerra Mundial. É verdade, extensão. Porque uma reta de 5 km com 2 chicanes, mesmo assim tem trechos de mais de 1 quilômetro de reta. É verdade, é verdade. Então, E dá-lhe no freio, hein? E dá-lhe no freio. E dá-lhe no freio. E cada curva, cada S de alta, cada curva sensacional. Meu, com desnível. Realmente. Júnior, era um passeio que você teria que fazer. É mesmo, né? Um ano, em vez de ir para Las Vegas, vai para Le Mans. Cata Le Mans, vai. Fica uma semana lá naquelas vilinhas que tem próximos. E tem hotelzinhos ótimos nas cercanias. E vai, e anda na pista ali na estrada. É místico. Dá para alugar carro para andar na pista? Claro. Não, você já anda na pista, é tudo estrada, né? Então... É estrada. É estrada normal, dona. Então, a maioria é estrada normal lá. Então você tem a pista de Le Mans, né? Mas uma parte... Le Mans, né? É isso. Onde corre a MotoGP, acho. Isso, exatamente. Então, nossa, é místico, Júnior. Você e os confrades que puderem, tem lugar, para quem gosta, tem lugares que é preciso que você vá para conhecer. Indianápolis, Le Mans... Sebring, esses lugares são místicos, não tem como. Monza, pelo menos uma vez você tem que ir para sentir o clima, para respirar o ar, para viver a história, sabe? Mesmo você ir para Londres e não ir em Silverstone. Nürburgring antigo. Não, então, tem lugares que são místicos. Você tem que ir. E Le Mans, realmente, por tudo que ela fez da história, realmente é imperdível, Julião. Né? Bom, no fim, eu gostaria de saber a opinião do Edgar sobre o domínio da Porsche sobre a Ferrari, naquela época ele falou, inclusive na era turbo da F1, e também o que você espera do retorno de Raikkonen. Isso a gente já falou, Anísio. Eu espero aí o homem na ponta do casco, viu? Bebum ou não, acho que ele vem para arregaçar. Eu acho que te colocaram um companheiro ideal de equipe para ele, é isso que eu acho. Né? O que você acha do domínio da Porsche sobre a Ferrari, Edgar? Não, o pega sempre foi bonito. A Ferrari sempre teve um pouquinho mais de fragilidade naquela época, porque o alemão ele conseguiu desenvolver materiais mais resistentes. Então as Ferraris naquela época elas quebravam muito pelo caminho. Em termos de beleza, as Ferraris sempre foram mais bonitas. A série 330, as P330, P de protótipo, eram lindíssimas, né? Com uma aerodinâmica, são bonitas até hoje, 634 anos depois de Cristo, até hoje. Pega uma P3, uma P4, sabe, são lindíssimas. Então, o problema é aquela fragilidade o italiano, pela paixão dele, fazia motores muito no limite, e mesmo depois, tirando um pouco de potência, para considerar que eram 24 horas, e etc., eles tiveram que trabalhar durante muito tempo em que a Porsche acabou tirando partido disso, porque eram carros rápidos, velozes e absolutamente resistentes. E isso numa corrida. Como o campeonato antigamente se destacava por provas de fundo, que os grandes nomes antigamente eram os fundistas. Eram os fundistas. Então, e até uma época onde os pilotos que já corriam de Fórmula, até corriam em provas de longa duração. Você acabou de citar o Pedro Rodrigues, pô. Então, e quantos deles? Nossa, quantos? O Jim Clark chegou a correr Eles podiam fazer isso. E outros até, quando a Fórmula 2 corria com a Fórmula 1, iam correr junto com a Fórmula 1 de Fórmula 2. Que corria junto. Então, a classificação era separada. Então, os fundistas, naquela época dos protótipos, os Pegas eram maravilhosos. Não só no top, lá em cima, entre Porsche e Ferrari, que depois se juntou Chaparral, se juntou Ford, Chevrolet entrou na briga com o Chaparral, as Lolas, Chevrolet, e como também nas outras categorias, com Alpine, Chevron, que era categoria 2 litros, categoria 1.300, categoria 1.600, voava a pena em tudo quanto é categoria cilindrada, Júnior.
Então, por isso que foi uma época que nós que convivemos nessa época, a gente traz, né, aquele ranço, né, de um tempo diferente, de um tempo onde o automobilismo era diferente, de um tempo onde você ainda corria de lenço no pescoço. Não sei se você está falando aí, e enquanto você está falando, eu fui pesquisar aqui os vencedores de Le Mans, e o que você está falando está exatamente aqui. Olha os caras que ganharam Le Mans, que todo mundo conhece. Jochen Rindt, Chris Amon, Bruce McLaren, AJ Foyt, vai vendo, Dan Gurney, Pedro Rodrigues, Jack Hicks. Jack Hicks foi rei de Le Mans. Foi rei de Le Mans. Rei de Le Mans. Ele e Henri Pescarolo, né, meu? Nossa, o Pesca? Nossa, o Pesca foi rei de tudo. Ultimamente no final, agora, imagina, o final da vida, ele tá correndo até hoje. Mas teve uma época que ele não satisfeito, foi o rei do Dakar. É isso também. O Pesca é demais. O Pesca, lembra quando eu falo daquelas Williams, que em 1975 correu amarrado com arame, que chamava ISO. ISO Rivolta. O Pesca era um dos pilotos. Ele ganhou, o Pesca ganhou fazendo dupla com Gran Rio. Nossa, vai vendo. Fazendo dupla com Gerard Larousse. Gerard Larousse, que foi chefe de equipe da Porsche, correu de Martini Porsche. Isso. Gerard Larousse, grande Gerard Larousse. Depois passou pela Fórmula 1 também. Isso. Ganhou com Matra Cinca. Matra Cinca, exatamente. Matra Cinca. Olha que turma legal. Vai vendo. Depois, Jean-Pierre Jussot, Didier Pironi ganhou. Jean-Pierre Jussot era um grande piloto. Didier Pironi, Jussot, Pierre Delagenesse, Henri Grandsir, Mauro Bianchi, toda essa turma, tudo guiava Alpine. Nossa, Henri Pescarolo ganhou até 84, ganhou com o Klaus Ludwig. Klaus Ludwig, exatamente, vai vendo. Derek Bell também ganhou muitas vezes, hein? Sim, senhor. Muito de Porsche também. Muito. Reutemanns Porsche. Nossa, exatamente, que lindo que era esse patrocinado pela Reutemanns. Exatamente, que era uma marca de cigarro. Ian Lammers ganhou. Johnny Dumfries. Exatamente. Mas aí é que tá. Fundista, não tem, pra correr 24 horas, 12 horas, tô na balada, Júnior. É verdade. O duro é no mais curto que telegrama de pêsames. O último que chegar a mulher do padre. Aí é que dá o curto-circuito. Jochen Mass. Olha lá. Martin Brundle. Johnny Herbert. Olha lá. Quanto cara conhecido. Derek Warwick. Aí, depois é que teve de uma época pra cá, os caras começaram a se separar mais um pouquinho e a não se misturar. E ficava só focado na 1. Que ela foi também acelerando, foi melhorando, evoluindo. Então os caras não queriam... Mas antigamente os caras queriam correr. Os caras queriam correr, não importa de quê. Os caras queriam correr. Então, por isso que tinha muito 1.000 quilômetros, muitas 24 horas, muito 12 horas. Tinha muita prova longa, entendeu? Você tem razão. A partir da década de 90, você começa a ficar para 94, já começa a ficar os nomes, não é gente de Fórmula 1. Aí o cara da Fórmula 1 só volta quando ele abandona a Fórmula 1, aí ele volta para lá. Isso. Aí você vai ver a peça lá, aí ele continua correndo, com carros ótimos, com carros muito bons. E outros pilotos que foram famosos no esporte protótipo, que nunca foram nem no box da Fórmula 1. É verdade, é verdade. Você vai ver um monte aí. A Ferrari tinha os fundistas especialistas. Um deles era um francês chamado Jean Guichet. Foi um dos caras que mais corrida de fundo ganhou. Era um dos caras mais respeitados na Itália, que o cara em prova longa era imbatível. Ele e um inglês chamado Michael Parks, que inclusive trabalhava na Ferrari, que andou de Fórmula 1. Então a Ferrari teve um time que era John Surtees, que foi campeão mundial de Fórmula 1, que corria de esporte protótipo. Tinha John Surtees, Lorenzo Bandini, Giancarlo Bacchetti, Ludovico Scarfiotti, Nino Vaccarella. Olha a canalhada! Caramba! Olha a canalhada! E eram todos especialistas. Especialistas. Então, ele levava esse esquadrão para as provas longas, só que os motorzinhos iam abrindo o bico pelo caminho. Mas enquanto não abria, o tiroteio era feio. Era feio. Era briga de baioneta, Júnior. Sabe o que é baioneta? Os caras chegavam no front, não dava nem mais para dar tiro. Tinha que ser na baioneta, que voava a pena. Aí, 4 horas da manhã, por isso que a Ford falou, não. Peraí.
Vamos fazer um motor assim, 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 assim. Pegaram os velhos, chamou o Dan Gurney, chamou o A.J. Foyt. Vamos puxar a cana. E aí botou Bruce McLaren, Mario Andretti, Chris Amon, tudo para cozinhar o galo. E botou o Dan Gurney e o A.J. Foyt, que eu até achava que era o Lloyd Ruby, que era outro que também andou, correu em Le Mans, mas eram os especialistas em ovais. Com o Ford GT40, né? O GT40 para descascar a marimba, para ficar de boi de piranha. Ó, ganharam 4 anos seguidos, 66, 67, 68 e 69. Os Fords. Os Ford. Isso, os Fords. Mas a primeira não estava no programa. Não estava, né? Por isso que eles puseram, acho que levaram 6 ou 7 carros. Caramba. Uma canalhada de primeira. É. Mas o seguinte, compraram as passagens pro Dan Gurney e pro Lloyd Rupp, pro voo das 3 da manhã, mais tarde dá para as 2 da manhã. Eles não passam da meia-noite e vão embora. Tá certo? E largou eles descer a marimba. Só que a merda não quebrou. Não quebrou, né, velho? E aí? Aí, um abraço pro Gatinho. E só correram os dois. 24 horas, só os dois. Só os dois. E hoje, o cara entra de Porsche e 19 pilotos, que é 15 minutos cada um. Pô, sabe? Naquela época, não, era 2 por carro. 2 por carro, é. A gente corria aqui 25 horas, 24 horas, 12 horas, 2, tudo 2. 2 caras só. Hoje você vê 19 pilotos. 24 horas de Daytona tem 15 pilotos por carro. Isso mesmo. Até o vizinho quer, vamos correr esse final de semana? Vamos fazer as 24 horas. O vizinho vai lá e guia também. Você entendeu? Então, já diversificou. Não, antigamente tinha um esquadrão. Você ia para assistir umas 12 horas de Sebring, só piloto de ponta. Porque o cara saia de lá e ia a Fórmula 1. Oh. Então, era um outro mix, era uma outra intimidade, era um outro... Júnior, era um outro mundo, Júnior. Outro mundo, né? Eu só agradeço a Deus. Eu vim na época boa. Tem uns e-mails que eu não leio aqui, porque os caras mandam e-mail querendo imitar minha risada. Que acham minha risada engraçada, eu não consigo... Puta, é muito engraçado. Meu. Ô, Júnior, eu parei no posto aqui anteontem. E parei para abastecer. Aí parou um I-35. I-35, é legal, hein, meu? Muito, muito. O rapaz mandou completar. E eu parei de um lado da bomba, ele parou do outro, né? E aí ele desceu, falou qualquer coisa lá com o rapaz, aí ficou me olhando. Sabe quando você sente que está sendo olhado? Sei. Você percebe, né? Pelo campo de visão você vê. Aí uma hora eu olhei, né? Quando eu olhei, tudo bem, Edgar? Oi, tudo bem? Cadê o crachá? Campeão! Grande! Não tinha crachá. Meu querido! Mas aí fui lá muito efusivo. Meu querido, tudo bem com você? Aí o cara começou a rir. Eu não entendia nada. Ele ria. Aí ele disse, não, desculpa. Não, imagina. O cara ria. Eu falei, não, que bom. Pena que eu não posso participar dessa risada. Ele falou, pode sim. Você é o responsável. Mas por quê? Tô lembrando do Mirandinha que voltou da Inglaterra. Ficamos dois rindo que nem dois idiotas no posto de gasolina, você acredita? O frentista não entendeu nada e eu olhava pro frentista, o frentista ria, só que ele não sabia do que ele estava rindo. E o cara falou, aquela do Mirandinha eu não aguentei. Não, mas pô, aquela lá foi demais também. E dentre centenas, aquela foi demais. Ó o Flavião aí, é verdade. Muito bom mesmo.